A nossa entrevistada de hoje descobriu muito cedo um problema que atinge mais de 60 mil mulheres por ano no Brasil. O câncer de mama afeta mulheres, em geral, a partir dos 40 anos de idade, mas ela foi diagnosticada aos 31. Não tinha fator de risco, não tinha histórico familiar, não tinha nada que justificasse um diagnóstico de forma tão precoce, mas mesmo assim, ela precisou seguir todo o tratamento, com cirurgia, quimioterapia e radioterapia, para poder, enfim, voltar a viver normalmente. Neste mês do Outubro Rosa, que faz o alerta para a prevenção e combate ao câncer de mama, a gente levanta um importante tema de saúde pública. A nossa convidada acaba de passar pela fase mais crítica do tratamento contra a doença e reuniu as experiências que viveu em um livro, Aquilo com C, que foi publicado agora em outubro no Recife. Eu sou Arthur Ferraz. E eu sou Marjorie Correia. E a terceira entrevistada do podcast Sacode a Poeira é a jornalista Camila Nunes. Então, quero cumprimentar todo mundo que está vendo e ouvindo, né, o podcast Sacode a Poeira, agradecer o convite aqui. A gente está começando o terceiro episódio do Sacode a Poeira, mas antes da entrevista, deixa eu fazer um pedido aqui. Se você estiver nos assistindo pelo YouTube, dá um like aqui embaixo. Se estiver ouvindo pelo Spotify, vendo pelo YouTube também, não deixe de comentar, compartilha. Quanto mais apoio de vocês a gente tiver, mais histórias a gente vai poder contar por aqui, beleza? E hoje a gente está com Camila Nunes. Camila, você descobriu o diagnóstico de câncer de mama com 31 anos, enquanto estava fazendo ainda exames de rotina. O que foi que levou você a ir ao médico, né, e você chegou a passar pela sua cabeça a ideia de que podia ter câncer? Não. E vamos começar do começo, né? A cronologia dos fatos. Fui fazer exame de rotina porque eu sempre fui uma pessoa muito responsável com a minha saúde, né? Então, assim, eu ia para o médico regularmente, né? No caso das mulheres, a gente vai sempre para o ginecologista, né? Pede todos os exames que tem direito. E aí, no começo de 2021, em fevereiro especificamente, eu tinha feito um ultrassom nas mamas e tinham aparecido alguns nódulos não palpáveis. E a médica disse, não, vamos só acompanhar, né? Que eles não apresentavam risco, na verdade, mas mereciam acompanhamento de 6 meses. Aí eu anotei no bloquinho de nota, né, do meu celular, voltar em setembro. Voltei em setembro para fazer ultrassom e nessa ultrassom os nódulos antigos, né, estavam lá estáveis, não mereciam atenção, mas um novo, na mama direita merecia. E aí a médica me olhou assim com a cara meio triste, percebeu a alteração e disse que a gente precisava seguir investigando. E foi nessa investigação, eu fiz uma biópsia, né, que é uma punção, você retira uns fragmentos da lesão e leva para o laboratório para eles analisarem que eu recebi o diagnóstico, né? Eu li lá no laboratório, no resultado do laboratório, aquela palavra, começa a ser assim o livro, né? Aquela palavra que ninguém quer ler, né? Carcinoma. E, na verdade, até no momento do ultrassom, né, do exame de imagem, a imagem já sugeria algo que não era legal, assim. A médica conseguia ver, porque um nódulo maligno, né, ele tem contornos não definidos, ele não é uma bolinha simples, ele é uma bolinha meio parecendo um maracujá, assim, sabe, meio indefinido. A imagem já sugere algo que não é bom, né, a imagem já não é bonita, é feia. E aí, mesmo sem histórico familiar, mesmo sendo jovem, eu agradeci muito a ela depois, ela disse para eu seguir investigando, e eu investiguei, e assim, eu fui diagnosticada. Você não tinha nenhum sintoma antes, nada? Não, né? completamente assintomática. Porque, assim, justamente apareceu em 6 meses, né? Então, assim, a importância do diagnóstico precoce. Porque, assim, eu não tinha nenhum motivo aparente, né? Nenhum sintoma aparente. A mama não estava intacta, eu não tinha dor, eu não tinha nada na aparência física. Isso, né? Nada na aparência física e nem fisiológica, assim. Eu continuava vivendo normalmente. E eu sempre fui, além de responsável por fazer os exames, assim, de ficar esse alerta mental, né, essa nota mental, fazer o exame, eu levava uma vida muito saudável, sabe? Sempre levei. Então, assim, todas as estatísticas estavam ao meu favor, mas pode aparecer, né? Mesmo eu fazendo
tudo para evitar, assim, tentando buscar ter uma vida saudável, mas é muito sem explicação, assim, pode aparecer, né, o público-alvo, né, o fator de risco, eu acho, principal é ser mulher, então, assim, sendo mulher, você precisa se olhar, né, se investigar, porque se aparecer, você trata rápido, como eu tratei. Quanto tempo que você faz esses exames periódicos? Eu faço exame todo ano, mas aí no ano passado eu tive que fazer 2 por causa desse acompanhamento. E ainda bem que eu fiz, né? Porque se o 1º de fevereiro eu tivesse dito, não vou fazer com 6 meses, vou esperar um ano, eu ia esperar até fevereiro do ano que vem, né? Do outro ano, né? E aí poderia estar fevereiro desse ano, agora 2022, e aí poderia ter sido tarde demais. Você citou uns elementos bem importantes aqui, porque quando a gente estava pesquisando, a gente está no mês de outubro, né? Outubro Rosa tem a campanha de conscientização. E aí eu fiz uma matéria recentemente, está até disponível para quem está nos assistindo no Vida Plena, no nosso portal da Folha de Pernambuco. E aí nessa matéria a gente identificou, né, e conversou com a mastologista que tem crescido o número de casos de câncer de mama em mulheres mais jovens. Isso por conta de hábitos comportamentais, né, da sociedade mesmo. E eu queria saber se tem alguma causa atrelada, porque todos os... você falou agora, eu esqueci a palavra que ela falou, mas... Carcinoma, né? Não. Tudo a favor dela, de estatísticas a favor. Não, a probabilidade de eu ter algo desse tipo era muito baixa, entendeu? Porque, assim, não há uma causa específica, como você falou. Fatores comportamentais podem determinar também o aparecimento da doença. Por exemplo, gravidez tardia. Hoje, a mulher moderna, né? Eu não tive filho, e você, tipo, prioriza a carreira e tal, e aí você... Vai deixando para depois, porque, assim, a gravidez o fato da amamentação pode proteger a mama. A mama fica mais... Para quem não... Vamos explicar para quem está assistindo. Isso. É um processo de maturação que a mama passa na gravidez, né? Então, a gravidez tardia, a redução do fato de não ter filho também, ou não ter, né? Amamentar durante pouco tempo ou não amamentar aumenta o risco. A médica falou assim pra mim. Então, é como se as mulheres que não amamentassem tivessem mais expostas ao risco. E tem também questão a maior exposição hormonal. Ela citou isso como uma das causas. Tem alguma dessas causas que pode estar atrelada? Ou foi simplesmente... eu não tive filhos ainda, mas assim, eu me questionei muito, né? Quando você recebe o diagnóstico, você fala o que foi que eu fiz de errado, ou pra merecer isso, né? Ou pra, como se fosse um castigo, ou o que foi que eu fiz de errado mesmo para desenvolver isso. Só que não há um motivo específico, sabe? Não tem como você... E assim, a gente conversa muito no consultório com os médicos, né? Todo médico que eu vou, como jornalista, eu já chego conversando, fazendo 1000 perguntas, e eles não entram muito nesse mérito, assim, sabe? Porque eu acho que a partir do momento que você é diagnosticada, você tem que correr atrás do seu tratamento e não ficar se questionando, assim... Preocupando com a causa, com a causa, porque isso não é uma coisa muito pré-definida, sabe? E é uma coisa que a gente não tem como descobrir agora. É um fator de observação, ou seja, eles vão ficar observando o comportamento da sociedade e as estatísticas que vão sendo trazidas o dia a dia do consultório mesmo, do cotidiano deles. E aí, acho que mais na frente eles podem ter alguma resposta, mas assim, agora não. Até porque você não vai mudar um padrão da sociedade que vem sendo construído a partir de uma desconstrução também, né? Porque assim, antes a mulher não tinha a opção de escolha, tinha que ser mãe, né? E eu acho que esse é um padrão que oprime, não que reprime a escolha da mulher. E eu acho que isso aí, eu acho que não está em questão, sabe? Não, e é importante deixar claro para não parecer que a gente está querendo aqui dizer que não, mulheres têm que engravidar, têm que amamentar. Não, mas é um fato, né? São suposições médicas para... Não são evidências científicas, mas isso não significa que podem estar associadas a esse aumento do número de casos em mulheres mais jovens, mas não quer dizer que porque você não teve filho... Não, até porque até a médica que assina a orelha do meu livro, a doutora Natália Valois, ela é mastologista, ela tem quase a minha idade, assim, 30 e poucos anos também, e ela disse que já atendeu em consultório meninas bem mais jovens que eu, que já tinham tido filho, mas que apareceu. O câncer de mama. E aí, nesse caso, né, uma pessoa em específico, foi um fator genético. E aí, também você não vai alertar as pessoas para vai todo mundo fazer o exame de genética, porque aí vai criar um pânico geral, né? Eu fiz o meu exame genético, deu negativo. Então, assim, você vai retirando... E teve. E teve mesmo assim, né? Você vai retirando algumas causas,
mas a consequência é que apareceu. E eu acho que o alerta é mais de prevenção mesmo. Eu acho que o teu Fazer exemplo exame. é muito importante, porque você sempre foi muito cuidadosa com a tua Muito. saúde. Então, fica o alerta, né? Para que É. as pessoas criem esse hábito de ser mais responsável com a própria saúde e façam essa Em relação aos com exames, né? regularidade. E Isso que é lembre, né? importante. De siga a recomendação médica de, não é nada, não vou preocupar, não. Se a investigação pede, volta daqui a 6 meses, volta a 6 meses, por favor. Isso. Não, desculpa. Não, era só para reforçar, isso vale para pessoas de qualquer gênero, para homens e E para mulheres. qualquer tipo de doença, Homem também pode diagnóstico. ter câncer de mama. Pode. Isso, Não, e eu acho que as pessoas, correm um pouco do consultório e de fazer os exames por medo mesmo, né? Medo de descobrir, medo porque o exame dói, enfim. Eu tenho sido procurada para dar algumas palestras, até para contar o meu exemplo mesmo, minha história. E assim, uma das últimas palestras que eu dei, eu falei por 1 hora. E aí, no final, abri pra gente conversar, né, trocar. E aí, uma das mulheres que estava me assistindo falou, eu entendo tudo que você falou, mas eu tenho medo, sabe? E aí é um fator já psicológico, é um trauma, é algo mais complexo. Mas o recado é esse, é você cuidar de você mesmo. É isso, né? Vamos deixar as causas, as pesquisas de causas para os cientistas. Isso. E a gente que é leigo, que a gente, né? Que Focar na não- história dela, Não, no a gente que é exemplo no dela, exemplo né? dela e a gente foca no tratamento Isso. e na prevenção, principalmente, né? Mas aí, como foi o momento em que você recebeu a notícia? Você estava lá, né? Fez o exame, quando foi uma médica? Foi uma médica, né? Quando a médica detectou ali, confirmou, viu a biópsia, confirmou. Você lembra, assim, como se sentiu? Não, na verdade, a confirmação eu tinha até mesmo antes da confirmação, sabe? Porque, assim, eu já sentia que estava algo errado e que ia dar errado, assim. Eu não ia receber uma notícia boa. Quando eu recebi o resultado do laboratório, eu vi sozinha, eu vi no computador. E aí eu liguei para 1 milhão de pessoas conhecidas, assim, pessoas que trabalham na área de saúde e tal, meus amigos. E aí todo mundo me alertou a seguir investigando, assim, porque você descobrir que tem câncer de mama é só a pontinha, né? Existem vários tipos de câncer de mama e aí, de acordo com o tipo, isso vai guiar o seu tratamento. E aí, a partir daí é um dia depois do outro, assim, né? Você fica torcendo para você ter o menos pior, porque ainda tem isso. Quando você descobre mais jovem, ele tende a ser um pouco mais agressivo. Primeiro porque você não percebe, aí quando você vai ver, ele já tá muito avançado, ou porque pela divisão celular, eu não sei explicar exatamente, mas assim, felizmente o meu não foi um dos mais agressivos e eu consegui também começar pela cirurgia, que era algo que eu queria fazer, eu acho que para eu conseguir tirar o câncer logo, né? Porque eu acho que se eu fosse começar pela quimioterapia, que é um tratamento muito temido e muito doloroso, eu acho que eu já ia começar meio baixo astral, assim, né? Meio sentindo o peso do diagnóstico. E eu comecei pela cirurgia, o que foi bom, assim, porque eu senti que eu tirei... E como o meu nódulo ainda estava muito pequeno, né? Ele tinha 1,8, né? Menos de 2 centímetros. Eu fiz uma cirurgia conservadora. Eu tirei só o quadrante, né? Que era o nódulo com as margens livres. E a mama ficou praticamente igual. Só ganhei uma cicatrizinha de 5 centímetros. E... pude seguir em frente, assim, com o tratamento, sabe? E aí, quando eu comecei a quimioterapia... Mas, assim, antes disso, eu fiz vários exames, né? Você faz ressonância, tomografia, que é pra entender exatamente como aquilo está localizado no corpo. Assim, foi tudo muito rápido, porque, assim, a partir do momento que você descobre, o tempo é inimigo, né? Tem que sair correndo, fazendo tudo. E aí, no começo, na ultrassom, as minhas axilas estavam livres. Quando eu retirei o material da cirurgia, que ele retira para fazer teste, né? O material da axila também, já tinha linfonodo, né? Que é como eles chamam, comprometido. Então, assim, é como se a doença estivesse realmente se alastrando. Isso em 2 meses, assim, porque eu descobri em setembro, era um pouquinho antes do outubro, né? E fiz a cirurgia em novembro, já estava se espalhando. Então, assim, isso me provou o quanto era importante fazer a quimioterapia mesmo com medo, porque a quimioterapia trata de forma sistêmica, né, o corpo todo. Uhum. E aí seria importante a medicação, né, que eu ia tomar, eu tomo
tomei, né, a partir do catéter que foi instalado aqui no lado oposto da lesão, né? Eu tinha a lesão no lado direito, aí eles instalaram um catéter do lado esquerdo e comecei a tomar a medicação. Aí tomei por quase 5 meses, né? Foram 16 sessões de quimioterapia. E aí depois eu fiz a radioterapia, porque o meu tratamento, a minha cirurgia, na verdade, por ter sido conservadora, eu não tirei a mama toda, você tem que fazer uma radioterapia, que é uma radiação no local lá da mama que foi lesionada, né, que foi feita a cirurgia, para conter possíveis focos ainda da doença, né? Então eles fazem esse tratamento que é a radioterapia, que é para fechar. E eu digo que o meu prognóstico, né, na verdade os médicos me disseram que foi bom, porque o meu tumor era receptor hormonal. Então, assim, se eu continuasse tomando anticoncepcional, por exemplo, eu iria alimentar o tumor. Então, hoje, o que eu faço? Eu bloqueio hormônios. Além de não tomar anticoncepcional, eu tomo um comprimido diário, na verdade 2, né? Que combinados, eles fazem essa estratégia de bloqueador hormonal. E aí eu consigo levar uma vida normalmente, só que meus hormônios estão bloqueados, assim. Eu tomo também uma injeção por mês, que por ser jovem, para não produzir nenhum tipo de hormônio, aí ele me colocou, os ovários ficam tipo em suspensão, né, adormecidos, então ele me colocou na menopausa, precoce assim, né, temporariamente, mas ele, segundo os médicos, eu preciso fazer esse protocolo ainda por uns 5 anos, mais ou menos, 2 a 5 anos, porque aí a doença não volta, né? Que a gente só recebe mesmo a cura do câncer quando a doença não volta em 5 anos. Certo. Você falou que quando viu o diagnóstico, né? Quando já estava imaginando, mas quando confirmou, ligou para várias pessoas. Foi. E aí, como foi a reação dessas pessoas? Teve alguém da família? Teve alguém que te deu mais força, que se preocupou? Como foi? Então, eu sempre tive muitos amigos, né? Então eu liguei para os meus amigos e eu hesitei um pouco em contar para a família, porque assim, a gente não quer causar sofrimento para ninguém, né? A gente não quer deixar ninguém triste. E essa é uma notícia muito difícil de dar, porque você sabe que as pessoas vão se sentir mal por você. Mas assim, foi inevitável, né? Eu contei primeiro para minha mãe. E aí, minha avó mora com a gente, né? A gente mora com ela e a gente ficou um pouco tenso, assim, de contar pra ela, porque você contar pra sua avó, né, que a sua neta tá com câncer, foi bem difícil, assim, a gente ficou com medo, né, dela passar mal, essas coisas, dela ficar triste demais, ou enfim. Mas a gente também não podia esconder, né? E hoje, assim, depois que tudo passou, eu vejo que é aquela coisa, assim, você só recebe aquilo que você consegue carregar. Então, assim, talvez, para mim, carregar esse diagnóstico fosse um peso que fosse ok para eu carregar. Talvez para ela, não, assim. Então, hoje eu até acho melhor ter acontecido comigo. Porque se tivesse acontecido com ela, por exemplo, ela não ia conseguir segurar isso, assim. Ela com mais de 80 anos, sabe? E pra gente teria sido muito mais difícil. Então, assim, e é isso também, os médicos falam, quando o diagnóstico aparece em pessoas com menos de 40 anos, menos de 35 anos, como foi o meu caso, nem parece que você está fazendo tratamento, sabe? Eu continuei levando minha vida ativa, como sempre levei, não parei de trabalhar, continuei indo para academia, continuei indo para dança, que é uma coisa que eu pratico há muitos anos na minha vida, assim. Então, isso me ajudou muito a levar o tratamento, porque, assim, eu não tive efeitos que são previstos e que são clássicos, assim, de você ficar vomitando, de você ficar passando mal. Não, eu tomava um remedinho e seguia a minha vida, assim. Tomava um remédio para evitar ter enjoo, né? Evitar passar mal, ter náusea. E combatia a fadiga, que, assim, o remédio é bastante forte. No segundo ou terceiro dia eu ficava um pouco cansada, mas, assim, se eu fosse para academia, se eu fosse fazer uma caminhada, para esteira, ou mesmo para dança, eu já me sentia melhor, sabe? Então, assim, eu fui levando a vida normalmente, assim, porque eu acho que isso também faz parte da adesão ao tratamento, assim. Eu botei na minha cabeça que eu ia fazer minha parte, né? Dar confiança no processo, né? Isso, e fazer tudo que os médicos me indicavam fazer, sabe? Assim, falar, logo no começo, assim, quando eu peguei a requisição dos exames, uma das médicas, ela tá até no livro, ela falou assim: você vai precisar de um acompanhamento nutricional, você vai precisar de um acompanhamento psicológico. Se você tiver condições de fazer, faça, é indispensável. E, assim, não me arrependo, assim, sabe? Foi realmente... porque assim, a gente acha que a gente não precisa de ajuda, né? Ou então que a gente sabe o que é que a gente tem que comer.
E assim, a nutricionista, que é a médica indicou, né? Ela colocava exatamente estratégias para eu não passar mal, sabe? Tipo assim, um suco pela manhã em jejum. E aí só começar a comer meia hora depois. E esse suco já me deixava mais ativa, sabe? Já me deixava menos enjoada. E aí são estratégias, sabe? Psicólogo também, você chegava lá para conversar, tipo, o coração já ficava mais leve, sabe? A cabeça já ficava mais tranquila. Nas primeiras sessões eu chorava muito, aí depois já parei de chorar, sabe? Você vai evoluindo, né? E eu evolui muito bem ao tratamento, tanto de forma, assim, psicológica como resposta mesmo ao tratamento. Qual foi o momento mais difícil durante o tratamento? Eu acho que eu vou ser injusta com todos os outros momentos, porque foram todos muito difíceis. Mas eu acho que quando acabou a quimioterapia, eu achava que o pior tinha passado. E a radioterapia, ela é muito difícil. Você acha que é uma coisa tranquila, você vai lá, deita na maca, toma radiação, fica... Não é assim, sabe? Você já tá no seu limite, você já tá com meses de tratamento nas costas. E é simples, né? O procedimento é você chegar lá, deitar, realmente ficar parada. Só que ficar parada já é um momento, já é algo muito angustiante, sabe? Você sente que você tá perdendo meio que um tempo, sabe? Da sua vida ali, naquela coisa custosa, dolorosa. E é uma sala super fria, você tem que tirar a blusa, ficar lá deitada. Chega um monte de gente, assim, claro, profissionais querendo ajudar, mas posicionando você para você ficar intacta, porque assim, a radiação, ela é nociva, ela pode ser nociva ao corpo, então ela tem que ser direcionada naquela posição, Tem um feixe de luz, como se fosse uma mira, assim, de tiro, e aí tem que ser exatamente naquela mama, e aí é muito angustiante. E naquela assim. dose exata. E naquela dose exata. Eu ia todos os dias, durante 3 semanas, segunda a sexta, foram 15 sessões diárias. E aí o efeito também é meio cumulativo, né? A pele vai ficando mais escura, você tem que ficar passando, por exemplo, pra mim foi orientado, né? Passar chá de camomila. É uma coisa bem simples, né? Mas aí eu tinha que ir lá fazer o chá. Pegar um algodãozinho. É um novo hábito que você não tinha, que tem que fazer, porque faz parte. Passar hidratante. Tem hidratante oncológico, né? Que é voltado para quem tá fazendo esse tipo de tratamento sem cheiro, sem fragrância e tal. E aí tem que ficar passando na pele. Enfim, são vários momentos, assim, que eu acho que o próprio diagnóstico, ele coloca você, e o tratamento, né? Ele coloca você num estágio de elevação, assim, de paciência, sabe? De você tentar se entender, se acolher, porque, assim, eu não tive esses efeitos clássicos, mas eu tive esses efeitos meio raros, assim, mas que podem aparecer na quimioterapia. Eu tive uma alergia na mão, e aí eu ficava coçando muito a mão, e aí eu tinha que passar pomada, eu tinha que tomar remédio. Já teve dias de eu tomar antialérgico e dormir por 12 horas seguidas, assim. E aí eu não podia fazer nada. Deu sono, teve que dormir. Mas é isso, assim, é você se acolher, saber o que é que seu corpo tá falando, né? Tá sentindo. E às vezes eu sentia assim que eu não tô fazendo nada e tô aqui cansado. Eu não tô fazendo nada, tô aqui com alergia. Mas é porque o corpo tá fazendo muita coisa, né? Ele tava ali matando células. Vários processos. Células malignas que eram uma ameaça à minha saúde. E assim, eu tentava me compreender, assim, pra me ajudar mesmo. Camila, você falou que evoluiu muito bem o tratamento, né? Que várias etapas. Mas não só o câncer de mama, mas todo tipo de câncer tem sempre esse estigma de que a pessoa fica fraca, que perde cabelo. Isso. Como é essa etapa do tratamento? Até para as pessoas que estão acompanhando saberem como é que é. Porque a gente tem uma coisa muito de novela, né? De que perde cabelo, que fica fraca. Carolina Dickman, né? Cortando cabelo. Como é essa etapa? eu acho que essa é uma das partes mais difíceis, sim, o cabelo. Porque, na verdade, o câncer de mama, você falou, dá em homem, né? Pode aparecer em homem, mas mulher é o principal. E a droga que combate o câncer de mama faz cair o cabelo. Nem todas as drogas de câncer, contra o câncer, fazem cair o cabelo, mas essa faz. E aí, logo no começo, eu fui alertada, olha, vai cair os cabelinhos sim. E aí, eu fiquei desesperada, né? Mas pra tudo tem jeito, assim, hoje que não é tão acessível, assim, a gente não tem, pelo menos aqui no Recife, em todos os hospitais, mas em alguns sim, a crioterapia, né? Que é uma touca gelada que você coloca na cabeça antes de começar o tratamento, continua durante o tratamento
e fica ainda 1h30 depois com ela esfriando a cabeça para a droga não chegar ao couro cabeludo. E aí isso retarda muito a queda de cabelo. E isso faz com que o cabelo caia menos, ele segura ainda. Eu não precisei raspar o cabelo, não precisei fazer igual a da novela, que era um temor, assim, porque assim, eu não queria sair ticando, assim, fazer todos os estereótipos da doença, sabe? E não é isso, assim, não é tudo que a gente vê no filme ou na novela. Cada caso é um caso, né? Cada um tem sua particularidade. E o uso da crioterapia me ajudou muito nessa questão da autoestima, porque é um diagnóstico que mexe muito com a autoestima da mulher. Assim, eu tive muita sorte porque minha cirurgia foi conservadora, então a minha mama não mudou. Eu tive sorte porque eu não raspei a cabeça toda, mas eu fiquei com pouquíssimo cabelo. E aí você não se reconhece, você perde a moldura toda do rosto, você fica com o rosto um pouquinho mais inchado, porque toma muito remédio. E aí é bem difícil. E assim, toda a minha solidariedade às mulheres que perderam a mama, que rasparam a cabeça. É muito complicado. Mas a gente precisa se fortalecer, sabe? Porque você é muito maior do que o que você vê no espelho, sabe? E acho que a mensagem que você transmite para as pessoas não tem a ver com sua imagem, claro, mas tem a ver com a sua energia, né? Com o seu olhar, com a sua vibração de positividade. Eu passei muito para as pessoas essa questão da força para que as pessoas se fortaleçam também, sabe? E aí consigam me ajudar. E aí foi uma via de mão dupla, assim mesmo. Eu me mostrava forte, porque eu precisava ficar forte, e aí isso fortalecia as pessoas que estavam ao meu redor. E essa questão dos estereótipos, por isso que eu comecei a escrever também, sabe? Eu pesquisava na internet e eu não encontrava esses detalhes, o detalhamento. O que acontece no dia da quimioterapia? Com quanto tempo o cabelo começa a cair, sabe? Então, assim, os detalhes eu fui escrevendo para me fortalecer, né? Foi uma forma de eu elaborar, de eu entender. E quando cresceu, quando eu percebi que eu tinha escrito bastante coisa e isso poderia impactar a vida de outra pessoa, foi assim que surgiu o livro, assim. Porque se você for procurar na internet, às vezes quando você está com dor de cabeça, você vai procurar na internet, pode ser câncer. Imagina quando você está com câncer, né? Você já vê quantos dias de vida você tem. Uma coisa trágica. Gerais, né? E pouco específicas de um processo. Muito gerais. Informações específicas de um processo que é mais específico ainda para cada caso. Para cada caso, exatamente. Aí essa é a minha perspectiva, né? Esse é a minha história, que traz uma esperança, né? De que pode dar certo com você também. A gente vai falar já mais do livro, Tá bom. Mas antes eu vou fazer só um esclarecimento para quem não pegou a referência. Eu acho difícil, que eu acho que muita gente sabe, mas não sei, né? Tem gente que não pegou essa época, essa novela. Eu falei de Carolina Dickmann por causa da cena da novela Laços de Família, que a personagem tem um câncer de mama. É leucemia. A leucemia, eu falei errado. Ela tem leucemia. E ela precisa raspar o cabelo, aí tem a cena dela raspando todo, e é um clássico, né? Quem assistiu na época e até viu depois, vale a pena ver de novo, enfim. Não sei se eu posso falar muito aqui, enfim, mas foi uma novela bem conhecida e é uma cena muito marcante, que era ela chorando, né? Enfim. Mas assim, eu não tive essa cena clássica, eu não raspei o cabelo, mas o cabelo caiu bastante e é muito dramático mesmo. Eu acho que algumas coisas a novela, a vida real imita a novela imita a vida real, mas assim, o meu cabelo começou a cair no ano novo. Eu comecei a fazer o tratamento, a quimioterapia especificamente, dia 14 de dezembro. Então, assim, primeira quinzena de dezembro. O cabelo começa a cair 15 dias depois. E aí seria o ano novo, né? O Réveillon. E aí eu lembro que eu perguntei ao médico, com quanto tempo começa a cair? Depois da segunda, porque eu tomava de 15 dias, né? Então, tomou a segunda, ela já começa a cair. Falei, eita, vai cair no ano novo. Aí ele pegou na minha mão, assim, e fez, por que você tá preocupado com o ano novo? Porque assim, os jovens, eu falei, não vou poder ir pra canto nenhum. Que se eu tiver com o cabelo raspado, eu vou passar o ano novo chorando, né? E aí ele falou, pense nos próximos anos, sabe? No ano novo do ano que vem, que é esse agora. Pense em todos os réveillons que você vai ter na sua vida ainda, quando você passar por esse tratamento. Então, assim, começou a cair exatamente no dia 31, no dia 1º de janeiro desse ano, 2022. Foi o segundo dia, né, que ele caía consecutivamente e cai bastante, mas você consegue pegar, assim, um tufão de cabelo.
E meu cabelo, não, sempre tive pouquinho cabelo, né? Não caía de jeito nenhum e a queda de cabelo incomodou bastante. E fica caindo o tempo todo? Cai bastante. Você consegue... Toda vez que eu passava a mão ou penteava o cabelo, caía uma certa quantidade. Cai no travesseiro, cai no chão, cai o tempo todo, você lava. E é bastante angustiante, é dramático, tal qual uma novela mesmo. Porque faz parte muito do que você tem, né? Do que você é. E aí, eu acho que o diagnóstico traz outro olhar, que é desapego também, sabe? Deixar ir o que for pra ir e ficar o que for pra ficar, sabe? E aí, depois que termina a quimioterapia vermelha, que é a primeira parte do tratamento, que eles consideram, assim, mais forte, vamos dizer assim, cai mais o cabelo, você já começa a estimular o crescimento e tal. Meu cabelo hoje tá bem grandinho, eu coloquei um aplique, né, uma extensão, mas ele já tá bem grandinho, todo preenchido. Já tá voltando a crescer. Já tá grande, assim, de novo. E aí você começa a ter uma outra visão, sabe? Também da sua imagem e do que realmente importa. E tem que ter paciência, assim, é um exercício de paciência. O processo, né? Esperar o processo e o corpo também sempre parando, né? Sim. E aí, como você falou, né? Justamente para quebrar os estereótipos, para detalhar mais essas informações sobre o próprio câncer, né? Desmistificar algumas ideias e relativizar também, porque como você falou, né? Claro que aquela cena mesmo que a gente viu na novela pode corresponder à realidade, mas nem sempre, vai depender do caso, né? Então, essa busca toda, como você explicou, foi o que a primeira motivação para escrever, né? E acabou resultando no livro. Sim. Como é que foi esse processo de escrita? Você lembra assim o primeiro dia que você começou a escrever? Lembro. Eu estava numa sessão de quimioterapia e aí eu sempre ficava ou lendo algum livro ou no celular. E aí eu tive ideia, assim, conversando com algumas pessoas, vou escrever. E aí tudo começou num diário, como se fosse um diário, mas em vez de fazer num bloquinho de notas, eu fazia o diário no Instagram. Eu abri uma conta, quer dizer, eu criei uma conta, mas eu não abri, né? Eu criei a conta, deixei o perfil fechado, ninguém seguia e eu ia colocando lá. E aí, como o Instagram, ele prioriza muito a imagem, nem sempre eu colocava uma foto produzida, nem nada, mas uma foto retratando o que estava acontecendo, assim. E começava a escrever. Porque, assim, o primordial não era a imagem, e sim a descrição mesmo do que eu estava passando, os meus sentimentos, o que eu estava sentindo naquele dia e tal. E aí, só que a gente tem limite de caracteres lá, né? E aí, eu precisava detalhar mais ainda. No Instagram. Eu precisava detalhar mais do que aqueles detalhes que eu estava dando. E aí, por exemplo, eu falava dos exames, só que são vários, então eu tinha que explicar o dia de cada exame. Porque, assim, eu tinha, por exemplo... tinha muito medo, já dando spoiler, né? Eu tinha muito medo de agulha. E aí teve um dos exames que eu levei 6 furadas e eles não conseguiram fazer o exame, porque não conseguiram injetar o contraste. E aí eu ia contando, sabe? Essa superação de medo de agulha, de enfrentar a dor física. E aí com a psicóloga, agora eu troquei de psicóloga, mas a da época falava muito pra mim que a dor física, primeiro que ela faz parte da vida, né? E segundo, que a dor ela é muito maior quando você dá poder a ela. Se você chegar travada, não interagir com a enfermeira lá, ou o enfermeiro que esteja colhendo seu exame, aquilo tudo vai ficar muito mais difícil, tanto para ele, né, que está ali fazendo o trabalho dele, quanto para você que precisa daquelas veias, precisa injetar algum anestésico ou alguma coisa do tipo, fazer o exame para facilitar o trabalho de todo mundo, sabe? E aí, depois que isso vai passando, você vê que você não tem mais medo de nada, assim, sabe? Você só deixa fluir, porque eu fiz bastante exame, todos eu precisava levar furada. Depois eu fazia muito exame de sangue para acompanhamento, para ver se as taxas estavam ok, até para liberar, para fazer outras sessões. E fiz vários processos que eu precisava das minhas veias, sabe? E aí, a partir disso, eu consegui ultrapassar essas barreiras e fui explicando nesse meu diário, no Instagram, cada detalhe. E aí depois, entre um post e outro, eu inseria mais um texto, assim. E aí eu fui guardando
numa conversa mesmo, no WhatsApp. E aí fui guardando e aí depois isso virou um documento do Word grandão, sei lá, de mais de 200 páginas, que virou um PDF, que virou um livro. E aí a CEP Editora, né, que é a companhia editora aqui de Pernambuco, do estado de Pernambuco, abraçou a ideia, assim, viu que o projeto renderia mesmo uma alusão importante ao alerta do Outubro Rosa, né, e se transformou numa obra literária, que é o meu primeiro livro, e eu tenho muito orgulho, assim, de ter conseguido contar essa história. Assim, o processo de escrita, como você falou, me ajudou, e agora o resultado pode ajudar outras pessoas. Bem fluido, assim, né? Pelo que você está dizendo. Foi no momento ali você ia escrevendo. Claro que depois você teve o trabalho de editar esse texto, né? Juntar. Sim. Mas já fazia muito sentido, porque, pronto, eu comecei a escrever numa sessão de quimioterapia, então já tinha passado a cirurgia, por exemplo. Eu tive que meio que voltar e resgatar. E aí, depois que eu falei de tudo que tinha acontecido e comecei a falar o que estava acontecendo, aí ficou mais natural, né? Porque ia acontecendo e eu ia escrevendo. Um detalhe que eu acho interessante na história dela e que me lembra todos os outros episódios que a gente já teve, inclusive você pode acompanhar no Spotify e também no YouTube, tá tudo salvo lá no canal da gente, é que a ideia do podcast é trazer histórias de superação, mas a superação toda ela é composta de várias pequenas superações diárias, né? Então a gente percebe, tinha medo de agulha, foi um medo que ela teve que enfrentar. Sim. Então foi uma superação importante que foi super importante para a superação toda, de um modo geral. É porque eu acho que são pequenas vitórias, né? Aquela coisa que a gente falou no começo. É um dia de cada vez, sabe? Você tem que comemorar mesmo pequenas vitórias. Eu comemorava quando eu conseguia fazer um exame, porque pra mim é difícil, sabe? Vou tirar sangue, né? Sei lá, tirar sangue eu falo de uma forma mais coloquial, assim, porque você chega lá e aí tem que ter uma agulhinha de criança pra achar a veia, sabe? E assim, quando ela achava que eu conseguia tirar pelo menos um tubinho, eu tava super feliz, sabe? Quando eu conseguia fazer o exame no horário certo, porque ainda tem isso, né? Tem o horário de cada coisa. Eu temia muito remarcação, porque eu não queria atrasar. E, na minha cabeça funcionava como assim, eu tô perdendo algumas horas nesse laboratório, algumas horas nesse consultório. Contra o tempo. Mas, ao mesmo tempo, eu tentava racionalizar e pensar, não, agora eu tô ganhando dias de vida. Quando eu conseguir terminar esse tratamento, eu não vou estar perdendo o dia de hoje, né? Eu tô ganhando. Então, era mais uma sessão e menos uma sessão. A sessão era um presente, assim, até quando estava faltando 10 sessões para finalizar, minha mãe me deu 10 presentes a cada sessão. Quer dizer, um presente a cada sessão, né? Então eu recebi 10 presentes. E porque é isso, assim, cada dia era um presente, cada sessão era um presente. E não era o valor e o preço do presente, eram, sim, coisas simbólicas que me faziam refletir sobre aquele momento, ajudavam na contagem regressiva, né? E mostrava o tanto que ela estava junto de mim, assim. Além dela, eu recebi vários presentes, várias cartinhas, cartões, flores. Tipo, eram ajudas do tipo, assim, você não tá sozinha, né? Estamos com você. E essa rede de apoio, ela é muito importante, sabe? Até uma pessoa que lhe dá... só tá ali para lhe ajudar, né? Só tá ali para lhe ouvir, como para lhe dizer algumas palavras de encorajamento mesmo, assim, lhe parabenizar, ou tá ali para lhe servir alguma coisa, alguma comidinha. Ou passar um tempo com você, ou passar um né? tempo com você. Distrai a cabeça também, né? É isso. Porque é tudo muito, demora muito, né? Então, assim, você tem que ir passando por cada fase, nem sempre você tá legal, 100%, mas às vezes até um meio sorriso tá valendo, né? E aí depois Quantos o sorriso meses fica no completo. total? Então, eu falo que foi quase uma gravidez, né? Foram 9 meses. Então, é um processo de renascimento mesmo, porque você perde o cabelo e começa a nascer o cabelo de novo, como se você estivesse aprendendo de novo a como reviver, né? Renascer. E agora tem aí... A fase mais aguda do tratamento passou. Passou. E aí você passa a contar 5 anos, né? Começa a contar 5 anos para saber se... Isso. Eu comecei a tomar o remédio, né? O remédio bloqueador hormonal no meio desse ano, quando eu terminei. Na verdade, eu terminei a quimioterapia em abril e a radioterapia em junho.
Mas aí, em maio, eu já comecei um comprimido, em julho comecei outro. Então, aí é 5 anos a partir dessa data. E como é que tá o teu emocional agora, assim? Não, então, eu sinto que eu tô em outra fase, né? Hoje, assim, durante muito tempo, o diário foi fechado, então, assim, eu não contava pras pessoas, assim, só as mais próximas sabiam. Algumas pessoas reparavam, né, que mudou o corte do cabelo. Só que não é como se eu tivesse cortado o cabelo, né? Eu perdi o volume do cabelo, então as pessoas não entendiam direito. Tem gente que olha o cateter e fala, se machucou e tal. Não, não é uma machucada, é um cortezinho, porque é uma bolinha de silicone onde a gente inseria, né, a medicação. E agora eu sinto que eu tô numa nova fase, assim, eu me apropriei da minha história, né, assumi a minha história para contar para as pessoas e agora eu tô seguindo esse ritmo, assim, de divulgação do livro, para ajudar outras pessoas, palestras. Eu acho que tudo surgiu também nesse momento do Outubro Rosa. E agora eu quero me programar para o futuro mesmo, assim, sabe? Para minha vida, para ver o que a minha vida me reserva agora. Eu consigo agora me planejar melhor para isso. Camila, muito obrigado. Obrigada. Foi ótimo o papo com você. Antes de mais nada, deixa eu fazer uma pergunta rápida aqui. Tem alguma mensagem que você gostaria de passar para pessoas que estão agora começando um tratamento contra o câncer? O que é que você teria a dizer? Então, esse livro, né, vou até mostrar aqui para quem está vendo no YouTube, ele chama Aquilo com C, porque foi um trocadilho com a letra, né, do meu nome, porque todo mundo fala Camila com C, não, Camila com K. Mas Aquilo com C é bem porque as pessoas não conseguem dizer o nome da doença, sabe? Fala aquela doença com C, não vamos nem falar que atrai, né? Ou então fala CA. Eu quero que você entenda que você é muito maior do que esse diagnóstico, sabe? Você vai conseguir passar por ele, talvez não de uma forma tranquila, mas você vai conseguir passar por ele e vai conseguir ter o seu final feliz como eu tive, porque você vai se fortalecer. Você talvez não se reconheça durante o tratamento, mas depois você vai conseguir pegar essa experiência que você viveu e dizer, eu consigo passar por isso, por esse outro problema que vai vir aqui, porque eu consegui passar pelo câncer, eu consegui vencer o câncer. Então, eu vou atrás de vencer outras coisas na minha vida. Então, hoje em dia, quando eu me deparo com um problema, claro, eu fico triste. Eu acho que todo sentimento ruim também é legítimo. A gente não está o tempo todo feliz, a gente não está o tempo todo alegre, bem. E eu acho que isso tem muito a ver, hoje com a minha nova psicóloga, a gente conversa muito sobre isso, porque às vezes a gente quer resolver tudo como uma criança, né? Que quer aquele presente, que quer a resposta. E às vezes não, a maioria das vezes não é assim, sabe? Você não vai ter tudo que você quer na hora que você quer. E o que eu tenho para dizer para essas pessoas que estão em tratamento através dessa minha contribuição, que é mínima, tá? A minha história são 66 mil casos por ano no Brasil todo. Então, assim, é uma contribuiçãozinha mínima. É só para você ter uma perspectiva positiva, sabe? Para o seu futuro, para o futuro do paciente com câncer. Então, assim, a sua história, ela pode estar sendo modificada agora, mas talvez para você ter uma lição, ter um aprendizado que vai ser valioso, que você vai levar para o resto da sua vida. Bom, no encerramento eu sempre trago uma frasezinha e eu peguei essa frase de Clarice Lispector, do livro A Paixão Segundo GH, me lembrou um pouquinho a sua história, a sua postura diante do que você viveu. E ela diz assim: renda-se como eu me rendi, mergulhe no que você não conhece como eu mergulhei. Não se preocupe em entender. Viver ultrapassa qualquer entendimento. É um clássico bonito, né? Lindo, lindo. A gente não entende. Isso me lembrou uma das frases que eu coloco, que a gente não entende o motivo do que as coisas, aquele começo da nossa conversa, qual é a causa, o motivo de algo que acontece com a gente, assim, tão real, tão impactante. Mas, às vezes, o motivo não é o principal, né? E eu acho que o motivo está em você tentar se entender, tentar tirar uma lição. É uma visão otimista, talvez, mas eu acho que a gente tem que encarar a vida com otimismo, né? Nesse processo difícil, o otimismo é super bem-vindo. Positividade. A gente escolhe essa frase juntos, né? A gente faz um processo de olhar essa frase
E a gente, antes de conversar contigo, a gente achou que Sim, foi ela que escolheu, né? caberia... Eu li umas frases, aí eu disse, A gente escolheu essa aqui, aí ela, não, essa é melhor. A gente imaginou, a gente faz um trabalho em dupla. A gente imaginou que caberia porque você mergulhou no que você não conhece, né? As estatísticas a teu favor, você não sabia por que aquilo estava acontecendo, você se questionou, mas você, tudo bem, vou encarar isso. E como você disse, está vivendo outra fase. É um momento diferente na tua vida, se tornou uma pessoa diferente. Sim. Camila, tudo de bom pra você. Obrigada. Sabe? Muito obrigada por estar aqui com a gente, compartilhando a tua história, o livro dela, porque essa participação dela aqui e também o que ela traz no livro é muito importante. Ela falou que é uma contribuição mínima, mas eu acho que é gigante. Acho que compartilhar um momento difícil da vida não é uma coisa mínima, é super gigante. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Mais uma vez, obrigada por Obrigada estar a aqui. vocês, obrigada Arthur, obrigada Marjorie. O livro está à venda na livraria Jaqueira, aqui no Recife Antigo, bem pertinho do jornal. E eu espero que todo mundo se identifique, assim, podem me seguir lá nas redes sociais. Tenho recebido muitas mensagens positivas de pessoas que estão recebendo diagnóstico também. Eu sempre procuro responder todo mundo, porque eu acho que essa troca é o essencial, assim, do jeito que muita gente me ajudou, eu espero conseguir ajudar muita gente também. Muito obrigado. Obrigada. E para você que está acompanhando o nosso podcast aqui pelo YouTube, deixa o like, comenta, dá sua sugestão, fala o que achou e compartilha. E se você está no Spotify, faz a mesma coisa, ou qualquer outro tocador do podcast, né? Tá ouvindo a gente, compartilha, faz essa história chegar em gente que precisa ouvir, que precisa desse relato. Com certeza. Ajude a gente nesse engajamento, é importante. A gente vai adorar saber o que você pensa. Tchau. Obrigada.